Abra sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 12. Nós estaremos falando hoje sobre a primeira Páscoa, a celebração da libertação do Egito. Mas estaremos apenas iniciando esse enfoque, porque hoje, quando meditava na palavra, essa palavra tem latejado no meu coração já há alguns dias. Hoje, quando meditava, o Senhor me deu assim uma direção bendita. Eu queria que nós pudéssemos compreender isso. Nos dias que antecedem a Páscoa, o Senhor nos abençoará poderosamente. O Senhor moverá as águas para que vivamos milagres. O Senhor moverá os céus e a terra. E o Senhor haverá de demonstrar, como diz a própria palavra, que Ele é poderoso para fazer diferença na vida dos seus filhos, do seu povo. E todos quantos contemplarem o seu mover saberão que Ele é Deus e que Ele é fiel. E que não importam quais sejam as circunstâncias, o que possa estar acontecendo no mundo, o Senhor haverá de nos preservar, o Senhor haverá de nos abençoar e de fazer a diferença em nossas vidas. Quantos creem nessa porção? Glorifica a Deus. Mas essa é a alegria, essa é a expectativa. É esse sentimento, é esse mover de Deus, essa é a esperança que vai nos motivar a esperar esses dias que antecedem a Páscoa, para que nós possamos ter a certeza de que tudo aquilo que diz a palavra de Deus continua valendo. Que a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. E os céus e a terra passarão, mas esta palavra jamais haverá de passar. Êxodo capítulo 12, coloque-se em pé na presença do Senhor. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Pai, dá-nos graça, sabedoria e entendimento da Tua palavra. Que a Tua palavra seja escrita, Senhor, não em tábuas de pedra, como foi escrita no deserto, mas nas tábuas de carne do nosso coração. E essa palavra não permaneça apenas nos nossos corações, mas alcance a nossa mente. E pelo poder da Tua palavra,
haja a renovação do nosso entendimento para que sejamos transformados, para que possamos compreender e experimentar a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Assim clamamos e assim te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar-se. O tema desta ministração hoje é a primeira Páscoa. 2 pontos, a celebração da libertação do Egito. Amados, Páscoa, no hebraico, significa Pessah, passagem. Na época do Egito, quando foi instituída a Páscoa, ela marcou exatamente a passagem do anjo destruidor, do anjo da morte, sobre as casas, tanto dos israelitas quanto dos egípcios, sobre todas as casas do Egito. Com a diferença de que sobre as casas dos israelitas, do povo de Deus, quando esse anjo destruidor passava, diz a palavra, o Senhor dizendo para Moisés, que ele veria a marca do sangue daquele cordeiro que havia sido preparado para a refeição da Páscoa, na figura de um cordeiro sacrificado por aquelas vidas, cuja carne seria comida normalmente naquela refeição junto com pães asmos, com ervas amargosas. E o Senhor disse para Moisés, o pão sem fermento, símbolo de humildade, de pureza, também de pressa, de urgência. Porque essa ordenança da primeira Páscoa, em cujo amanhecer o povo estaria saindo totalmente liberto ali do Egito, não daria tempo de fermentar a massa, colocar o fermento e esperar crescer, como é hábito. Todos aqueles que mexem fazendo pão, os panificadores, os padeiros, as mulheres, também os homens que fazem o pão, sabem que você coloca o fermento e espera crescer. Então não haveria esse tempo, porque Deus disse, vocês vão comer apressadamente. Então seria um pão sem fermento. Depois, pela própria palavra de Deus, nós compreendemos que isso significa um pão que não foi levedado, pão que não foi fermentado, tal qual seria a nossa vida após a graça redentora, em santificação, tal qual é a palavra de Deus, pura, sem fermento, uma palavra que santifica, que purifica e que elimina toda a contaminação. Ervas amargosas é para que o povo se lembrasse dos mais de 400 anos de escravidão no Egito. Para que o povo se lembrasse ali de que, embora Deus estivesse preparando para eles um novo tempo, eles haveriam de se lembrar que foi a mão poderosa do Senhor que os libertou desse tempo de amargura, desse tempo de escravidão. A amargura e a escravidão das quais, inexplicavelmente, muitos daqueles que foram libertos, nós conhecemos a história, tiveram saudades quando estavam no deserto. E Deus olhava para aquele povo e dizia para Moisés, Moisés, eu não acredito que esse povo seja tão ingrato. Eu os livrei da escravidão, do tempo de amargura. Estou conduzindo esse povo para a terra da promessa. E esse povo permanece ingrato, idólatra, tendo saudades do Egito. É por isso, amados, que quando nós temos saudade dos tempos em que não conhecíamos a Cristo, ou quando voltamos a praticar obras que, pela palavra, pela graça redentora, nós não deveríamos praticar mais, nós nos assemelhamos àqueles que estavam no deserto tendo saudades do Egito. Mas aquilo que Deus disse para Moisés foi tão tremendo, amados, porque ele disse para aquele povo, dizendo para Moisés, fala para a congregação de Israel. Deus já estava tratando o povo como se fizesse parte de uma única igreja, congregação de Israel. Matem o cordeiro, separa o sangue, passa nos umbrais, nas vergas das portas, e comam a carne com o pão asmo e as ervas amargosas. Mas ninguém saia de dentro da casa, de tal forma que o sangue era passado não do lado de fora da casa, não no exterior, mas no interior da casa. Embora o anjo, enviado por Deus, não tenha entrado nas casas,
o poder de Deus se manifestava, porque onde havia a marca do sangue do Cordeiro, não houve morte. A vida foi celebrada. Eu não sei quantos creram naquilo que Deus havia dito através de Moisés. Certamente muitos corações se angustiaram. Muitas famílias ficaram assim, inseguras, ansiosas, estremecidas. E se o anjo não conseguir ver a marca do sangue? E se isso que Moisés está dizendo que Deus disse para ele não for verdade? Mas aí ocorreu uma coisa tão sobrenatural, que ainda hoje é sobrenatural para as nossas vidas, que embora muitos, eu creio que muitos, não creram inicialmente naquilo que Moisés havia dito, por via das dúvidas, decidiram obedecer. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que a obediência à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos, às ordenanças do Senhor, a obediência a tudo que está escrito nesta palavra, tudo aquilo que Deus nos diz, ela tem o poder de nos preservar, de nos guardar, de fazer com que sejamos abençoados. E muitas vezes, ainda que nós não tenhamos uma fé suficiente para tomar a palavra de Deus como verdade absoluta, ou não tenhamos ainda uma fé capaz de nos fazer crer no impossível, no sobrenatural, como certamente aconteceu em muitas famílias ali no Egito, família dos israelitas. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, se em algum momento da sua vida, inclusive nesta noite, nesta ministração, se você ainda não estiver com uma fé edificada, seu coração não estiver ardendo, se você não estiver crendo em tudo aquilo que está sendo ministrado, naquilo que já foi ministrado em outros dias, na palavra que está escrita, eu quero te dar um conselho. Obedeça. A obediência precede a fé e nos preserva do mal. Depois que aquele anjo destruidor passou sobre as casas dos israelitas, e nenhum dos primogênitos dos israelitas morreu. E todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais, inclusive o filho de Faraó, que diz a palavra, se assentava com ele no seu trono, morreram. E os israelitas começaram a celebrar a vitória da vida, na celebração da primeira Páscoa estabelecida, na obra gloriosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa significa a passagem da morte para a vida, a passagem das trevas para a luz, da escravidão do pecado à libertação, a celebração da vitória de Cristo sobre a morte, a redenção pelo seu sangue, a nova vida pela ressurreição. Celebrar a Páscoa, amados, é celebrar a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro. Celebrar a Páscoa é declarar que nós não fazemos isso em memória de Cristo, como Ele mesmo determinou. É maravilhoso nós compreendermos isso, amados, que muitas vezes nós não entendemos. Celebramos a Páscoa mais como uma festa em que as famílias se reúnem, chocolates são presenteados, o feriado é desfrutado, mas não compreendemos a raiz dessa celebração, não compreendemos verdadeiramente de que forma Deus operou e como Ele continua operando e fazendo a diferença em nossas vidas. Para compreender a Páscoa, é necessário que nós voltemos lá no Jardim do Éden, porque o primeiro sacrifício do Cordeiro aconteceu exatamente no Jardim do Éden. Ali foi morto um cordeiro para cobrir a vergonha de um casal.
Adão e Eva. Diz a palavra, queria que você fosse juntamente comigo até o livro de Gênesis, capítulo 3, lá no princípio. Nós entendemos esse processo tão glorioso. Gênesis capítulo 3. Depois da queda do homem e sua mulher, Deus traz a revelação do primeiro plano de salvação, daquilo que haveria de ocorrer lá na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 14. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, Satanás, e a sua semente, a semente da mulher, Cristo. Esta, a semente da mulher, Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Amados, é interessante nós entendermos que quando Adão e Eva pecaram, os olhos deles foram abertos. E diz Gênesis 3, versículo 7, dizendo assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, para esconder a vergonha da nudez, a vergonha do pecado. Eles fizeram aventais de folhas de figueira, e o avental cobrindo apenas a nudez frontal. Essa nudez frontal é exatamente a figura de que, quando nós achamos que ninguém tem conhecimento dos nossos pecados, das nossas falhas, transgressões, os quais o Senhor diz que jamais passam desapercebidos ou jamais permanecerão em oculto durante todo o tempo. Quando nós estamos tentando esconder os nossos pecados, é como se nós estivéssemos vestidos de aventais de folha de figueira. Quem olha para você de frente, dá a impressão que você está vestido. Depois que você passa, as pessoas olham e veem que você está nu. Porque o pecado nos deixa nu diante de Deus. Aí Deus pega e faz para Adão e Eva túnicas de peles e os veste. E eles deixam o jardim do Éden com essas túnicas de peles. Eles já não usavam mais os aventais. O próprio Senhor preparou para eles essas túnicas de peles. E depois que eles foram lançados fora do jardim, Deus colocou ali anjos com espadas inflamadas, espadas de fogo, para que eles não voltassem ao jardim e tocassem na árvore da vida, para viver eternamente. Para se fazer essa túnica de pele, foi necessário que um animal fosse morto, e esse animal foi um cordeiro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, que a figura do cordeiro, sendo morto para livrar a vergonha, prover a túnica de peles, e depois nas outras ocasiões em que
O cordeiro foi morto. Tudo isso fazia parte desse plano glorioso de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Para que um dia nós pudéssemos celebrar a Páscoa, como sendo a nossa grande vitória, fundamentada na vitória de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Aí você talvez pergunte assim: como pode ser que um cordeiro tivesse sido morto lá no Jardim do Éden, e desse cordeiro fosse tirada a pele, que serviu para fazer a túnica para Adão e Eva? Amados, a Bíblia, ela é infalível. A palavra de Deus é inerrante, o que significa nela não existe erro algum. E ela se explica a si mesmo para que não haja dúvida em relação a isso. Nós vamos pular de Gênesis, vamos até Apocalipse agora. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 13. Aí você vai dizer assim: nunca pensei nisso, nunca atentei para esse detalhe. Mas o Senhor não se esquece do seu glorioso plano, e é Ele que prepara tudo para as nossas vidas. 13, versículo 5 diz assim: e a besta, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Leia comigo agora. Que foi morto desde a fundação do mundo. Você pode glorificar a Deus por essa obra gloriosa. Sabe o que significa isso, amados? Que se nós permanecermos firmados, nós, que pela graça e misericórdia de Deus temos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, nós não seremos vencidos pelo inimigo, nós não seremos derrotados pelas astutas ciladas, por essa guerra que o inimigo empreende contra as nossas vidas. Mas ali Apocalipse diz assim: o livro da vida do Cordeiro, com C maiúsculo, falando de Cristo, que em figura daquele Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ali no Jardim do Éden. Esse Cordeiro do qual não foi utilizado o sangue, apenas a pele, para fazer as túnicas de peles. Mas o sangue ficou reservado. O sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ficou ali reservado. Quando nós temos um encontro real, definitivo com o Senhor Jesus Cristo, quando nós somos redimidos dos nossos pecados, quando nós passamos a compreender o que de fato significa a celebração da Páscoa, isso acontece nas nossas vidas, sabe por quê? Porque nós, em figura, só tiramos a túnica de peles que cobre a vergonha do pecado, a vergonha da nudez, quando somos lavados pelo sangue de Cristo. E aí somos vestidos, como diz a palavra, de vestes brancas, que significa a nossa vida foi liberta do pecado, da escravidão do pecado, da morte, da condenação do inferno. E a marca do sangue do Cordeiro, que antes estava sobre os umbrais e vergas das portas na casa dos israelitas lá no Egito, vem sobre as nossas vidas, purifica, santifica o nosso interior, ressuscita o nosso espírito que estava morto por causa do pecado. Nós que havíamos deixado de ter a imagem e semelhança de Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus Pai, Filho e Espírito, o homem foi criado com corpo, alma e espírito. Quando o homem peca, o espírito do homem morre, e apenas a sua alma permanece viva. Mas a alma sozinha não conhece o caminho do céu, porque o espírito é que volta a Deus, porque ele veio de Deus. Essa alma
vivente que Deus nos dá para vivermos este tempo. Mas essa alma precisa ser amalgamada, unida ao nosso espírito, para que nós possamos glorificar a Deus e compreender esse mistério bendito, glorioso. Então, já sem as túnicas de peles, nós voltamos até o jardim, que é a figura da igreja, para comer da árvore da vida. E os querubins que estão ao redor do jardim dizem assim: vocês não podem entrar, porque ninguém pode tocar na árvore da vida. E em figura nós dizemos assim: agora nós podemos, porque não usamos mais as túnicas de peles, mas o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. E eles colhem aquele sangue, amostram aquele sangue em figura, e levam até lá dentro, no jardim, e comparam com aquele sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E é como se nós pudéssemos ouvir em vida aquilo que haveremos de ouvir após a morte. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Agora vocês podem comer da árvore da vida e viver eternamente. Mas esse mistério glorioso é celebrado na Páscoa. A figura da Páscoa, para nós celebrarmos exatamente a troca da túnica de peles pela cobertura do sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Para nós celebrarmos a passagem da morte, a que estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte, para a vida abundante em Cristo Jesus. Para celebrarmos o passaporte que recebemos por essa obra gloriosa de Cristo, para que não estivéssemos mais destinados ao inferno, mas pudéssemos subir aos céus. Deus seja louvado por essa porção gloriosa. O primeiro sacrifício do Cordeiro foi no Éden, como já ministramos. O segundo sacrifício do Cordeiro está em Gênesis capítulo 22. Foi quando o Cordeiro foi morto para salvar a vida de Isaac, trazendo alegria e paz à família de Abraão. Abraão não poupou o seu filho, o filho da promessa, ia sacrificá-lo por ordenança de Deus. Mas o Senhor preservou, dizendo assim: Abraão não precisa matar o seu filho, sacrificá-lo, porque eu já sei a quem pertence o seu coração. Foi a segunda morte do Cordeiro. O primeiro morreu por um casal, para cobrir a vergonha, não o pecado, mas a vergonha do pecado. O segundo Cordeiro, o segundo sacrifício, o Cordeiro morreu para salvar uma vida e trazer alegria para uma família. O terceiro sacrifício foi esse que nós lemos aqui na instituição da Páscoa. O Cordeiro que foi morto por todas as famílias de uma nação, a nação de Israel. Mas o grande sacrifício, o sacrifício glorioso, o sacrifício final, foi quando morreu o Cordeiro de Deus. O Cordeiro já não estava sendo morto mais para cobrir a vergonha do pecado do casal, nem para salvar a vida de Isaac, nem estava sendo sacrificado pelas famílias de uma nação, mas Cristo morreu por toda a humanidade, pelas nossas vidas, nós que éramos adversários de Deus, nós que não tínhamos comunhão com Deus, fomos reconciliados por essa obra gloriosa, e pela fé nos tornamos descendentes de Abraão. É por isso que nós celebramos a Páscoa, para que nós possamos compreender exatamente todos os passos desse glorioso plano de salvação de Deus. Mas eu quero dizer para você hoje, para que o seu coração se mova, para que você se alegre, é que enquanto nós estamos aguardando a celebração da Páscoa, nós devemos buscar a presença de Deus, a sua palavra. Devemos, amados, nos consagrar, devemos nos preparar, sabe por quê? Porque nesses 30 dias que antecedem a celebração da Páscoa, o Senhor fará prodígios, sinais e maravilhas em nossas vidas, no meio do seu povo. O Senhor vai nos preservar, como preservou o seu povo, o seu Israel, na terra do Egito. Quer ver como que Deus faz a diferença? Acompanhe comigo agora em Êxodo. Voltando lá, no capítulo 8. Eu queria que você pudesse marcar isso na sua Bíblia.
e que você pudesse compreender esse cuidado de Deus com a sua vida, porque você faz parte do seu povo, você é membro do corpo de Cristo, você faz parte da igreja triunfante, contra a qual as portas do inferno não prevalecem e jamais prevalecerão. Êxodo 8, e diz assim, no versículo 16, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Sabe o que significa isso? Há um tempo em que Deus passa a fazer parte da minha vida e da sua vida, de tal forma que Ele toca em todas as situações, seja na nossa vida física, seja na nossa vida material, no nosso casamento, na nossa vida familiar. Quaisquer áreas das nossas vidas, Deus toca de tal forma que o inimigo já não poderá mais nos enganar com as suas ciladas, com os seus encantamentos, para nos confundir, para que pensemos que muitas coisas estão ocorrendo, tem origem em Deus, e muitas vezes nos deixamos enganar, porque a palavra de Deus diz que Satanás é tão astuto, que se transforma em anjo de luz, para enganar os escolhidos, não os chamados, os escolhidos. Sabe o que significa isso? Ele quer destruir todos aqueles que Deus separou para o louvor da sua glória, quer destruir a igreja, quer fazer com que o povo deixe de comparecer à casa de Deus, buscar a face de Deus, meditar na palavra de Deus, para impedir a vitória do povo de Deus. Mas maior é o que está conosco, o Espírito Santo de Deus, a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, do que todos que se possam se levantar contra nós. Aí Deus determina a praga das moscas, e diz assim, no versículo 21, Moisés dizendo para Faraó, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Presta atenção agora. E naquele dia, versículo 22, eu, o Senhor, separarei a terra de Gósen, onde estava o povo dele, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o seu povo. Amanhã será esse sinal. Você pode glorificar a Deus? Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós, amados, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Mas se o nosso coração estiver na casa do Senhor, se o nosso coração, a nossa alegria estiver na palavra de Deus, Deus fará a separação, Deus fará a diferença em nossas vidas, em todas as áreas. Creia nessa porção, que o teu coração possa se alegrar, e você possa se regozijar por essa verdade poderosa. Não é uma verdade apenas histórica, ela é atual, ela é verdadeira, porque Deus não muda, nele não há mudança, nem sombra de variação. E Deus continua operando. Aí vem a praga dos animais, e diz assim, capítulo 9, versículo 3, assim, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, falando para Faraó, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Você pode glorificar a Deus. Você talvez não percebe, nós não percebemos muitas vezes, amados, como que Deus opera, como que Ele faz a diferença. Aí vem a praga das úlceras, ocorre a mesma coisa. Diz assim, no capítulo 9, versículo 11, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Os israelitas foram preservados. Aí Deus faz uma ameaça, e diz assim, ainda no capítulo 9,
Eis, versículo 18, eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo. E não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, recolheu todos. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou o seu servo e o seu gado no campo. Sabe o que significa isso? Mesmo que os ímpios não obedeçam a palavra de Deus, ou não conheçam a palavra de Deus, eles não serão poupados por desobedecerem a Deus. Aí Deus mandou a praga da saraiva. E diz assim, no versículo 26 do capítulo 9, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Praga dos gafanhotos, ocorreu a mesma coisa. E vem a praga das trevas. Aí no versículo 21 diz assim, 10, 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel têm luz em suas habitações. Você pode glorificar a Deus por essa porção gloriosa. E finalmente, Deus envia a praga dos primogênitos, antes da instituição da Páscoa. No capítulo 11, diz assim a palavra de Deus, no versículo 4. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Versículo 7, eu queria que você pudesse ler juntamente comigo. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Eu queria que você pudesse glorificar a Deus por essa porção gloriosa e pudesse ter a certeza que o Senhor está cuidando da sua vida e da sua casa, que a palavra de Deus não vai voltar vazia, vai prosperar naquilo para que foi enviada, e que todos haverão de compreender e perceber, se nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, obedientes à sua vontade, nós estaremos nos preparando para a celebração da Páscoa, e o Senhor estará movendo os céus e a terra em nosso favor. Eu não sei quais são as situações que você precisa da intervenção poderosa de Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias que estão ocorrendo na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a sua vida, muitas das quais ainda não foram cumpridas, liberadas. Mas eu queria que você pudesse, desde hoje se alegrar e pudesse se colocar em pé diante do Deus Altíssimo neste momento. Neste momento, se colocando em pé, glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus já liberou essa porção, essa palavra bendita sobre as nossas vidas. E Ele fará a diferença. Como eu disse depois, confirmando, no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, onde Deus diz assim, e todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Eu queria que você pudesse se alegrar, que pudesse renovar a esperança, a disposição, mesmo que você não possa estar na casa do Senhor nestes dias, nesses próximos 15 dias, que o seu coração esteja aqui, que a sua vontade permaneça vibrante, de estar na presença do Senhor, de receber as porções que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu negócio, para todas as áreas da sua vida. E você pudesse desejar agradecer a Deus pelo seu amor incondicional, pela obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vai continuar operando em nosso favor, em todas as áreas, amados. E se nós formos fiéis, o Senhor nos preservará, nos fortalecerá, nos conduzirá em vitória.
Assim, nós estaremos nos preparando, desde a fundação do mundo, as nossas vidas. O Senhor preparou para nós esse plano de salvação, para que nós não andemos mais como andávamos com túnicas de peles, mas agora cobertos pelo sangue do Cordeiro, vestindo vestes novas, resplandecentes, sem manchas de pecado. Porque quando pecamos e nos arrependemos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pai, nos rendemos diante da Tua santa e gloriosa presença e clamamos a Ti, Senhor. Move as águas, Senhor. Opera milagres, sinais e maravilhas, ó Pai. Porque nós cremos que haveremos de celebrar a Páscoa em memória de Cristo, para o louvor da Tua glória, Pai. Daqui a 30 dias, em plenitude de alegria, em plenitude de paz, com o coração palpitante, na certeza da vitória, porque a nossa vitória é Cristo, o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. Eis-nos aqui, Senhor, toma-nos em Tuas mãos de poder, e cumpre em nós o Teu querer, para o louvor da Tua glória. Assim nós clamamos, suplicamos, e dando graças pelo Teu operar, que nós cremos, Senhor, que a palavra que foi liberada operará em nosso favor, porque ela não volta para Ti vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Exaltado e glorificado seja para sempre o Cordeiro eterno, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Amado Espírito opera, possui-nos tremenda e poderosamente, e faz-nos compreender os mistérios da palavra, faz-nos crescer em sabedoria, graça, para que nós possamos a cada dia participar do pão e do sangue, desfrutar do corpo de Cristo, deste pão verdadeiro, que é a Sua palavra, e do poder do Seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Assim Te louvamos, Te bendizemos, ó Pai, Te agradecemos. Em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém, amados. Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. Deus abençoe a todos. Que todos possamos ter uma semana de grandes bênçãos, de grandes vitórias. Que o Senhor é conosco. Que as bênçãos que serão impetradas agora não são minhas, apenas vêm através do mensageiro, que são bênçãos do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, seja com os amados do Deus Altíssimo, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, cumprimentem na paz. Tenham todos uma semana de grandes bênçãos e vitórias, e que daqui a alguns dias possamos nos reencontrar novamente, presencialmente, na casa do Senhor.